Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao América Decide, o podcast semanal da CNN Brasil, que te ajuda a navegar neste ano de eleição nos Estados Unidos com Covid-19 e uma terrível crise econômica e ainda protestos, manifestações contra o racismo, contra a violência policial e todos os seus desdobramentos. Para conversar hoje sobre esse cenário, nós temos aqui o Maurício Moura, que é especialista em análise de dados e em pesquisas eleitorais da Escola de Gestão Política da Universidade George Washington. Maurício, seja muito bem-vindo de volta aqui ao nosso programa. Obrigado, Lorival, pelo convite, é sempre um prazer. E conosco também o Hussein Kalut, cientista político e pesquisador da Universidade Harvard em Boston. Hussein, seja muito bem-vindo de volta também. Muito obrigado, Lorival, pelo convite, um prazer estar com você e com o Maurício. O prazer é todo nosso e o Maurício chamou a minha atenção para uma pesquisa da Becker Friedman Institute for Economics, Instituto de Economia Becker Friedman, que mostra que a melhor forma de prever se em um determinado distrito os americanos vão estar mais propensos a usar máscaras ou não são os padrões de votação das eleições de 2016 e que nem mesmo as políticas locais, as intervenções locais nessa área da saúde pública são mais fortes do que essas lealdades ou essas tendências de votos. Maurício, o que isso significa? Bom, significa na prática, eu acho que é uma excelente contribuição empírica que a preferência partidária, a preferência política é o principal preditor se essa política pública do uso de máscara para prevenir o coronavírus vai se estabelecer ou não. E o que o paper traz de interessante, que eu acho, são duas coisas, dois elementos centrais. O primeiro é que, olhando aonde o Trump ganhou da Hillary, são os lugares, obviamente, onde o uso de máscara é menor, e conforme você vai aumentando a vantagem dele em relação a Hillary, menor ainda é o uso da máscara, né? Ou seja, que é um excelente, como você falou, um excelente preditor aonde está usando máscara, onde não se está usando nos Estados Unidos. E o segundo, mesmo os locais onde os democratas acabaram ganhando eleições locais e tentam impor o uso de máscara, a preferência partidária em relação ao Trump, especificamente, versus Hillary, continua sendo um fator mais relevante para mensurar, né, essa adesão à máscara do que a própria imposição das políticas locais. E por último, no paper, só queria destacar, olha só que interessante, quando o Trump teve um espasmo, ele apareceu com a máscara na televisão, nas redes sociais, os grupos trumpistas desses distritos nas redes sociais começaram a debater a utilidade de se usar máscara. Ou seja, olha só como é importante a preferência partidária e a manifestação de um líder partidário nesse ambiente de polarização em relação à política pública, que em teoria deveria ser uma política pública basicamente pautada na questão sanitária, né? Exatamente. Essa única aparição do presidente Trump com máscara foi num sábado, há quase um mês, quando ele foi visitar um hospital com militares, né, feridos em Bethesda, ali perto de Washington. E aí depois ele usou uma foto dele com essa máscara num tweet em que ele dizia pela primeira vez que usar máscaras era patriótico. I'm a believer in masks. I think masks are good. Mas depois ele voltou a essa posição de que não fica bem para um líder, um presidente como ele, que se senta na mesa, na Resolution Desk, a mesa de decisões do presidente dos Estados Unidos, usar máscaras. Hey, Dr. Fauci said don't wear a mask. Our Surgeon General, terrific guy, said don't wear a mask. Everybody was saying don't wear a mask. All of a sudden, everybody's got to wear a mask. And as you know, masks cause problems too. Como sendo algo que questionaria o seu poder, né? E talvez até eu interpretaria assim a sua virilidade. Né? Então, e os seus seguidores o acompanham nisso. E é mais uma prova, né, Hussein, desse elemento cultural na política, não é só na americana, começou aí e se espalhou aqui pelo Brasil e outros lugares também. Quer dizer, as questões culturais, morais, elas passam a ter um
peso quase tão grande quanto coisas concretas como a economia, por exemplo, né? Sim, Lorival, eu acho interessante essa sua abordagem e a pesquisa do Maurício e essa leitura sobre o uso da máscara do presidente americano ali na Resolution 10. Mas o presidente tem vergonha de utilizar a máscara na Resolution 10, não tem vergonha de fazer propaganda de marca de feijão sobre a mesa, que é histórica para o país, entendeu? Então é muito paradoxal isso, né? Aquilo que tende a proteger a vida de americanos não é visto como uma métrica, mas sim é permitido que o presidente apareça numa cena pitoresca com 4 ou 5 latas da marca Goya ali, fazendo propaganda enquanto deveria estar cuidando de outros assuntos. Essa atitude dele, ela acabou, na verdade, gerando uma tremenda política e críticas de diversos analistas aqui nos Estados Unidos, que o presidente, ao invés de estar preocupado com a saúde do seu povo, ao invés de estar preocupado na preposição de políticas públicas efetivas de combate à pandemia, ele está preocupado em fazer um merchandising para uma marca de feijão. Então, esse é o cenário e a confiança que o presidente tenta transmitir. O Hussein está se referindo aí a um episódio em que o presidente Trump chamou o CEO dessa fábrica, dessa empresa que produz comida enlatada, né, que era neto de um espanhol, de um imigrante espanhol, e ele, na Casa Branca, quando ele foi assinar uma diretriz para que se criasse um grupo de trabalho para pesquisar medidas políticos, sociais, educacionais para favorecer as oportunidades da comunidade latina. E como ele tinha, esse CEO tem, além de ser neto de espanhol, principalmente é uma marca que era muito apreciada pela comunidade, pelos consumidores de origem hispânica, que muitos deles começaram então imediatamente um boicote contra essa marca, né? Porque o CEO fez uma declaração assim, dizendo que rezava pelo presidente, que era um excelente presidente, um excelente líder e tal, e isso pegou muito mal para essa própria empresa. Claro, uma evidente tentativa do Trump de atrair o voto latino, mas está funcionando, Maurício? Como é que estão esses, digamos, os resultados aí da estratégia eleitoral do Trump? Bom, só para começar pelo guarda-chuva principal da estratégia deles, né? A estratégia deles tem um viés altamente radicalizador, né? Eles estão tentando radicalizar em todos os níveis de comunicação, desde de radicalizar em relação ao tema da Covid centrado na China, desde radicalizar contra as manifestações centradas numa campanha de lei de ordem, e a questão dos latinos é uma questão que radicaliza atualmente, porque lembra que o Trump carrega como promessa de campanha construir um muro que eventualmente o México ia pagar, né? O que a gente sente aqui depende dos latinos. Em geral, a gente não percebe que o Trump vai ter uma votação maior do que ele teve em 2016 com a comunidade latina. Eles estão fazendo um esforço enorme para pegar o voto latino do Arizona e da Flórida. A gente vê quanto que eles estão gastando em publicidade nesses dois estados, só que tanto o grupo de latinos como o grupo de afro-americanos é onde o Trump vai pior, né? Ele tem no seu eleitorado mais duro, né? O que eu chamo dos brancos, principalmente sem curso superior, que geralmente são mais cristãos, que estão nas cidades pequenas e médias, e obviamente os latinos eles estão brigando em estados-chave, mas é um tema que o Trump não vai bem, não foi em 2016, eu acho que dificilmente irá agora em 2020. Eu queria agregar, Lorival, acho que aos importantes aspectos que o Maurício mencionou, eu adicionaria mais alguns componentes, quer dizer, primeiro que ele está atrás na Flórida, e apesar da estratégia de campanha ter ampliado os gastos em propaganda eleitoral nesses estados que têm uma maior condensação da população latina e não está surtindo efeito, a política migratória que o Trump adotou ao largo dos seus quase 4 anos de mandato, ela foi vista com um certo punitivismo pela população latina dos Estados Unidos. E não é à toa que também ele está praticamente emparelhado com o Biden no Texas, que é resultado desse protesto do voto latino. E se olhar no Arizona, o Trump está atrás do Biden no Arizona. Então, ele está perdendo na
Flórida, ele está perdendo na Arizona e está emparelhado aí no empate técnico, digamos, com o Biden no Texas. Aliás, o Hussein levantou um ponto crucial hoje dentro da campanha democrata. Existe uma discussão que deixa de ser filosófica, mas passa a ser prática, se vale a pena ou não investir no Texas como um potencial estado a ser virado para os democratas, né? A demografia do Texas tem melhorado para os democratas, né? Tanto é que a gente teve quase a eleição de um senador democrata, ele acabou perdendo por uma margem muito pequena para o Ted Cruz no final, mas assim, tem uma discussão muito grande, porque na matemática do colégio eleitoral, ganhar o Texas significa poder, entre aspas, perder Ohio e Flórida, o que seria uma mudança muito grande no mapa de vitória eleitoral democrata. O que significa na prática? Seria investir muito mais recursos do que a campanha do Biden tem investido no Texas. E quem diz que tem que investir mais diz, tá investindo menos, a gente está aparelho. Imagina se a gente focar no Texas. Quem é contra focar no Texas diz que a demografia ainda não está lá e que o Texas ainda é um estado assim, muito mais difícil que ganhar, por exemplo, a Flórida. O Texas, um estado tradicionalmente republicano, né, com uma forte influência da indústria do petróleo, a qual o Trump e outros republicanos sempre estiveram muito próximos, enquanto que o Joe Biden tem uma proposta que vai contra os interesses, né, dessa indústria, de uma ênfase muito grande nas fontes renováveis de energia. E uma das incongruências, quer dizer, eu vejo muitas incongruências e não é aqui uma crítica, nem uma preferência por um candidato ou outro, nosso papel aqui é analisar, mas você falou do voto afro-americano e eu lembrei imediatamente do Herman Cain, né, que era um negro, né, um afro-americano, amigo do Trump, né, que apoiou o Trump bastante, era ali um representante dessa comunidade, ele que tinha sido um pré-candidato à presidência pelos republicanos em 2012 e foi fotografado naquele comício de Tulsa, Oklahoma, sem máscara, como quase todo mundo que estava lá, e ele contraiu o coronavírus, ficou um mês, né, num hospital, entubado, ele que tinha a mesma idade do presidente Trump, 74 anos, e morreu. Né? Assim, isso para mim é um pouco simbólico, né, de uma fratura na estratégia do Trump, que eu acho que essa é uma história de uma pessoa, mas que diz um pouco sobre a estratégia do Trump de tentar salvar a economia, menosprezando o risco do coronavírus e acabando com isso, engolfando a economia e aumentando os problemas econômicos. Eu sei que essa não é uma história nova, mas não é incrível que ele insista nessa estratégia, Hussein? Olha, eu acho que o Trump, ele vendo os números se tornando basicamente um obstáculo à sua pretensão eleitoral, eu acho que ele entrou na estratégia do desespero. Quer dizer, ele sabe que no voto popular não vai ganhar, não fará uma soma de votos maior do que o Biden, como não fez mais do que a Hillary. Então o jogo dele é um jogo tático no colégio eleitoral. Né? Então, quando ele percebe que estados como Wisconsin, que ele venceu, ele está atrás, Pensilvânia, ele está atrás, Michigan, ele está atrás, na Carolina do Norte, ele está atrás, no Arizona, ele está atrás, e a Flórida, que se caracterizou, sei lá, nas últimas 5 eleições por ser mais propensa ao campo republicano do que ao campo democrata, ele perder a Flórida, ele entrou em desespero e vendo a economia afundar. Então ele evoluiu, primeiro do negacionismo da pandemia, depois na tentativa de organizar uma ajuda econômica na casa de $1 trilhão e injetá-la, né, na economia americana para tentar segurar os efeitos da crise do Covid-19. Acontece que isso não surtiu efeito, digamos, em termos de elevar a sua popularidade. A popularidade dele, ela acabou decaindo e a rejeição a ele acabou também aumentando. Então, ele entrou em compasso de desespero. E esse compasso de desespero, ele acaba sendo provado quando ele cria a força-tarefa da Casa Branca. E aí há um estudo feito com sólida base empírica e científica, em que ele aponta para a reascensão da curva de contaminação de mortes no sul dos Estados Unidos. Ele esconde os dados, esconde o mapa e passa a advogar abertamente pela retomada da economia, da abertura do comércio, retomada da abertura das escolas, numa tentativa de dar um ar de normalidade. E esse é o grande
pecado, na minha opinião, que ele cometeu. Ao invés de liderar pela conciliação e pelo diálogo e mostrar que a vida das pessoas é mais importante do que a economia, que o Estado estará presente para ajudar na reconstrução da economia no pós-pandemia, ele se guiou a partir de uma única métrica, que é o negacionismo, e achando que injetando ajuda econômica com cheque assinado balancearia o seu declínio de popularidade. Isso não funcionou. A recuperação da economia americana vai levar um tempo, vai levar mais de um ano para acontecer. Então, o Trump, na minha opinião, ele entra num compasso de desespero ao ver que os números são totalmente desfavoráveis a ele, em estados em que ele se consagrou vitorioso. Isso tem sentido com o que o Maurício diz, a radicalização. Quer dizer, ele tenta radicalizar ao máximo, achando que repetir a mesma estratégia da eleição anterior funcionará. E não vai funcionar. Isso olha também o espectro racial, quer dizer, a morte de John Lewis. O presidente nem se manifesta. Deputado democrata que é um ícone, né, da luta contra o racismo dos anos 50, 60. Né? Quer dizer, ele se omite num momento importante para a vida nacional americana. Né? E não se manifestar, e não fazer uma declaração pública, e justamente temendo perder os votos de grupos supremacistas brancos em determinados estados. Então, eu acho que isso também ficou ruim para ele na base republicana. Se você olhar os republicanos mais inclinados ao centro, mais moderados, você vê o próprio ex-presidente George W. Bush se manifestando pela morte de John Lewis, e assim como outras lideranças republicanas. Então, o presidente, na verdade, na minha opinião, ele perdeu um pouco a bússola de separar o que é eleitoralmente importante e qual é a função dele como chefe de Estado. Agora, ok, uma coisa é a pessoa responder numa pesquisa que ela vai votar no Biden ou no Trump. Outra coisa é ela ir votar no dia 3 de novembro ou ela fazer, enfim, o voto antecipado pelo correio, seja como for, né? E parece que a aposta do Trump agora, com essa radicalização que a gente vinha descrevendo, é mobilizar o eleitorado dele a ponto de dizer, se você não for votar no dia 3 de novembro, vão roubar o seu voto com a fraude do voto pelo correio. Seria essa a tentativa dele de fazer o eleitor dele votar e esperar que o eleitor de Biden não vá votar? Vou começar pelo várias coisas que o Hussein falou que eu queria comentar. A primeira é que a campanha do Trump sempre teve esse estilo de parece que é um desespero total, né? Acho que, inclusive, na campanha de 2016, eles achavam que iam perder e partiram para uma radicalização depois daquele episódio dele, que ele é pego no áudio falando que ele vai grab the pussy. Eles radicalizaram muito, né? Só explicar para o nosso ouvinte, né? Aquele ali em outubro, né? No início de outubro de 2016, um vídeo em que ele dizia que ele agarrava as mulheres pela sua genitália e tal, e que foi um escândalo, né, Maurício? I don't even know. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. You can do anything. Em relação ao tema da Covid, o Trump tem um padrão muito claro, né? Ele basicamente repete o que os seguidores dele ventilam nas redes sociais, né? Então, o núcleo duro do Trump sempre foi muito mais a favor da abertura, independente de qualquer coisa, e o que eu sinto é que o Trump replicava essa tendência dos apoiadores dele até para garantir que o discurso dele tivesse ressonância com esses apoiadores. Eu também concordo muito com o Hussein que essa é uma eleição que o Biden vai ganhar o voto popular. É praticamente impossível o Trump ganhar o voto popular nessa eleição. Se a gente não tivesse em circunstâncias completamente desconhecidas, essa eleição certamente seria muito similar ao que teve o Jimmy Carter contra o Ronald Reagan, que era o presidente em exercício. Ele tomou uma lavada por condições econômicas, políticas péssimas que ele tinha na época. Mas a gente está falando de um outro animal, na minha opinião. E aí o Lorival faz uma pergunta muito importante. Em primeiro lugar, que vai ser, como eu sempre falo, né, as pesquisas hoje todas embutem uma estimativa de turnout das pessoas saindo para votar no meio da pandemia, que é um negócio muito arriscado que nunca foi feito. Então, a chance das pesquisas errarem agora é muito alta. A gente tem um dado que entre os democratas, 64%, temem ir votar por causa da pandemia, e entre os republicanos essa número é de 29%. Ou seja, os democratas temem mais se contaminarem quando ir votar do que os republicanos. A gente tem essa questão do voto pelo correio, que ninguém sabe estimar exatamente quanto vai aumentar esse voto, como é que vai ser a demanda. E uma coisa que me preocupa muito nesse contexto todo institucional, eleitoral, é que a campanha do Trump já está criando argumentos e criando retórica para judicializar essa questão do voto pelo correio. E lembrando que a gente
gente teve estados onde o Trump ganhou por 60, 70 mil votos. Isso, com muito mais volume de voto pelo correio, pode abrir espaços de judicialização que podem ser muito prejudiciais à própria democracia americana. Então, assim, a gente está num momento que todos esses dados eles são muito delicados, né? Porque a gente não tem parâmetros de turnout no meio da pandemia, a gente não sabe como é que vai estar o estágio da pandemia em novembro, né? Então, assim, numa circunstância normal, o Trump ele era favorito para perder, mas como a gente tem todas essas variáveis incertas, a própria campanha ninguém sabe como vai ser, né? Inclusive, outro dia, num debate sobre porta a porta, é muito mais difícil, que é uma coisa essencial na campanha americana, tem muito método por trás. É mais fácil fazer porta a porta nas cidades pequenas e médias hoje do que nas cidades onde estão as grandes regiões metropolitanas, que é onde concentra mais votos democratas também. Então, assim, tem muita incerteza no caminho, mas agora o que o Trump faz é o que ele sempre fez, é esgarçar o eleitorado dele, é falar o que as redes querem ouvir e praticamente radicalizar para garantir o grupo de eleitores core dele. O que o Hussein falou, eu concordo muito. Ele perdeu como chefe de Estado uma grande oportunidade de unir o país. Outros chefes de Estado o fizeram e ganharam popularidade, né? Aliás, tem muito mais exemplo de quem ganhou popularidade no mundo que quem perdeu com a pandemia. E o Trump perdeu. Mas, assim, essa eleição não tem nenhum parâmetro histórico que a gente possa se balizar. Então, assim, o grau de incerteza dessa eleição, tanto eleitoral quanto jurídico, é enorme. Ele segue o instinto dele, que deu certo em 2016, ele tenta repetir agora. E quando chega nesse ponto da discussão com relação à responsabilidade da Covid em países, em federações como Estados Unidos, Brasil e México, tem sempre uma objeção de que quem cuida da saúde são os governadores e os prefeitos, mas tem coisas que são federais, como o CDC, que é a vigilância epidemiológica dos Estados Unidos, que é quem deveria ter distribuído rapidamente os testes em grande quantidade. Isso deu certo em outros países, foi um fracasso o sistema em relação a isso. E tem também a questão dos respiradores, enfim, tem várias questões concretas que são federais, que são necessárias num controle de uma epidemia como essa, e tem também uma questão psicológica, que é a mensagem, né? Se você tem duas mensagens, uma mensagem de um líder nacional que diz, não precisa ficar em casa, isso é bobagem e tal, isso fratura a mensagem, enfraquece a mensagem dos líderes locais que pedem para ficar em casa, que é algo que as pessoas não desejam, porque elas não estão ganhando dinheiro, os filhos estão ali, né? Tá todo mundo sofrendo dentro de casa. Então, se você tem uma mensagem alternativa, que é a que você quer ouvir, você ouve. Só que, eleitoralmente, o que aconteceu? Você teve ali o eleitor branco mesmo também, com mais de 60, 65 anos, que teve parentes mortos, amigos mortos, né? Teve os eleitores negros e latinos que sofreram mais proporcionalmente do que os brancos e parecem estar mais mobilizados dessa vez em relação ao candidato democrata do que em 2016, Hussein. Olha, Lorival, eu acho que eu queria puxar um pouco aqui, pensar que o Maurício disse uma coisa, quer dizer, em 2016 ele parecia que ia perder, radicalizou e acabou vencendo. E agora é o contrário, ele achava que ia ganhar, está perdendo e está radicalizando, né? Só que a fórmula de 2016 não vai funcionar em 2020. Ele não é novidade. Ele não pode dizer que está lutando contra o establishment. A rejeição a Hillary era muito grande e a rejeição a Hillary acabou ajudando Trump em vencer no colégio eleitoral. Então, hoje ele tem um adversário que não tem esse índice de rejeição que a Hillary tinha. Né? Segundo aspecto importante é que os eleitores democratas, apesar da possibilidade de judicialização da eleição, como Trump tem sistematicamente aludido que ele pode desafiar o resultado, colocando sob em compasso de desconfiança a lisura do processo eleitoral, os eleitores democratas estão mais motivados. Esse é um ponto importantíssimo na eleição. Muito mais motivados. E quando eles estão muito mais motivados, a tendência é que isso se replique em estados-chave. Então não é à toa, se você olhar no estado da Geórgia, a diferença do Trump, ele está liderando, mas uma diferença muito pequena, entendeu? A Stacey Abrams quase ganhou a eleição para o governo estadual. Então, ele tem muito mais adversidades nessa eleição do que ele teve na anterior. E há que se lembrar um fator importante, a eleição não é mais entre
o Trump versus Biden hoje. Se você olhar no contexto geral dos Estados Unidos, a eleição é Trump anti-Trump. É se esse presidente merece a confiança da nação para seguir à frente. Esse é o questionamento fundamental, né? Acho, na minha opinião, se o Biden jogar parado em casa, não fizer nenhuma bobagem e a coisa seguir do jeito que está, a derrota do Trump me parece irreversível. É claro que tem muito tempo até lá. Isso tudo pode mudar. São 90 dias, 85 dias para a eleição, pode mudar. Mas ele tem muito mais variáveis adversas em que ele precisa virar do que fatores favoráveis. E o curto espaço de tempo é revelador, né? E mais, o engajamento de atletas, de artistas, de vários ativistas na campanha, nem tanto às vezes pró-Biden, é numa campanha anti-Trump. Se ele é a pessoa adequada a liderar a nação. O que se coloca em júdice aqui nos Estados Unidos é a capacidade dele de liderar. Na época quando o Bush venceu Al Gore e depois ele disputou a reeleição dele com John Kerry, e aí os Estados Unidos já haviam declarado a guerra ao Iraque, você havia segmentos que podiam discordar do Bush, mas não havia uma contestação objetiva à sua capacidade de liderança, como há no cenário atual. E esse é o ponto que talvez seja mais vulnerável hoje do Trump nessa eleição. É um plebiscito sobre um governo numa situação em que o país está numa situação muito ruim economicamente e na saúde pública também, né? Hussein Kaluti, cientista político, pesquisador da Universidade Harvard em Boston, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, Lorival. Foi um prazer estar com você, com o Maurício, nessa conversa ótima de hoje. Maurício Moura, especialista em análise de dados da Escola de Gestão Política da Universidade George Washington, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Lorival. Obrigado, Hussein. E obrigado a você que nos acompanha sempre, toda semana, neste podcast América Decide, da CNN Brasil. Voltamos na semana que vem. Até lá.